Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho das chamadas redes neuronais, ou ainda redes neurais, como o pessoal costuma falar por aí. São redes de neurônios artificiais. Isso aqui são duas figuras representando neurônios, são modelos de neurônios do cérebro humano, que dá uma ideia do que é a essência das redes neuronais. Você tem no neurônio humano uns terminais de entrada onde entra informação por meio de pulsos elétricos. São essas pontinhas aqui todas são entradas. E essa informação passa aqui pelo axônio que vai deixar passar a informação ou não, dependendo de como a informação elétrica entra aqui, ele vai fazer passar esse impulso nervoso para fora ou não. Então, o neurônio é que nem uma chavezinha que passa ou não informação adiante. Já desde a década de 40, o pessoal da computação começou a pensar em modelos para representar esse esquema dos neurônios no computador. Tá? E aí surgiu a ideia das redes neuronais. Então veio o conceito de neurônio artificial. Isso é da década de 40 do século passado. Né? E aí inventaram o neurônio artificial, né? Que faz uma soma ponderada de várias entradas que você tem aqui. Então, aquela mesma ideia lá das entradas nos neurônios. Né? Você depois aplica uma função, que é a função de transferência, que determina, a partir do resultado dessa soma ponderada aqui, o que vai sair do outro lado. Basicamente é imitar o comportamento do neurônio. Tem os sinais de entrada, que seria o equivalente aos pulsos elétricos lá na célula nervosa, e aí você aplica uma função, que a gente chama de função de transferência, que decide se vai passar a informação para cá ou não, se você vai transmitir aquela informação ou não. Esse modelo aqui é chamado de perceptron, é o começo dos neurônios artificiais, mas um neurônio artificial mesmo é esse modelo aqui um pouquinho mais completo, que basicamente você tem os sinais de entrada, né, aqui o x1 até o xn, você tem pesos para fazer uma soma ponderada de x1, x2 até xn, você faz essa soma e obtém um valor. E esse valor vai passar por uma função, depois de ativação, para decidir se vai passar um sinal para saída ou não. Nessa função de ativação, você decide se o sinal vai passar ou não, se ele passar de um determinado threshold aqui. Esse threshold, quando a gente coloca ele subtraindo o valor da função de ativação, então você aplica a função de ativação, ela dá o resultado, você faz menos o threshold, dá igual a maior que zero se é para passar sinal, menor que zero se não é. Quando você faz isso aqui, a gente chama esse threshold de bias. Né? Então o que é o bias? O bias diz o seguinte, se o resultado da função de ativação ultrapassar o bias, você transmite um sinal para adiante, senão você não transmite. Essa é mais ou menos a ideia aí do neurônio artificial. Então isso aqui é um neurônio artificial relativamente completo. Tem um pouquinho de novidade para colocar aqui depois, um tempero a mais, mas essa é a ideia do neurônio artificial. Se vocês prestarem atenção, isso lembra muito o esquema de regressão que a gente tinha. Né? Você tem as variáveis de entrada aqui, os pesos, que a gente vai querer otimizar, lógico, e você tem essa função de ativação, uma função de ativação que nem o sigmoide, né? Que normaliza os valores da saída. Se você pensar então, lembra muito aquele esquema de regressão logística que a gente estava vendo na última aula. O neurônio então lembra muito um regressor. Tanto lembra muito um regressor que quando a gente vai pensar no cálculo aqui também, ó, do valor de saída, você tem os pesos multiplicando as variáveis sendo somados. E isso aqui vai me dar o valor de saída, e esse valor de saída é que você vai aplicar na função de ativação. Então é muito parecido com um regressor, né? É um regressor. Outra coisa, o esquema de treino desses pesos também vai ser similar ao que a gente viu até agora. Que, você pode usar, por exemplo, gradiente descendente
Então você começa, escolhe os pesos aleatoriamente aqui na entrada, aqui aleatoriamente os valores de W, e esse W é o nosso antigo Bzinho, né, nas outras contas que a gente fazia, dá na mesma. E você sorteia os valores aleatórios aqui, você tem um treino que diz os valores de entrada x1 até xn e o que deve aparecer na saída. Aí você aplica com os pesos sorteados, vê o resultado, faz isso para várias amostras de treino, calcula o erro e calcula o gradiente para tentar se aproximar da minimização da função de erro, né, o gradiente da função de erro, para tentar minimizar a função de erro, e vai fazendo um ajuste com esse gradiente, fazendo o ajuste nos pesos, né, subtraindo o gradiente para ir convergindo para a função de mínimo do erro. Então, assim, estou falando aqui rapidamente porque isso foi o que a gente viu até agora, né? Então a gente já está se preparando para ver como funciona o neurônio artificial, que é um regressor no final das contas. Pelo menos na minha visão aqui, eu não sou um cara de machine learning, talvez esteja até ofendendo os neurônios artificiais. Bom, e a rede de neurônios, né? A rede neuronal, ou rede neural? Ó, você pensa só, cada neurôniozinho lá, ele tem dados na entrada, né? E ele tem uma saída. Você pode pegar cada um deles e fazer eles se conectar com outros neurônios. Aqui já estou simplificando, coloco essa bolinha aqui, seria outro neurônio daquele, que também soma as entradas, depois aplica uma função de ativação e gera uma saída. E essa saída pode ser enviada como sinal para vários outros neurônios, e assim vai. Então você pode fazer uma rede de conexão entre os neurônios. E isso nada mais é do que o que chamam de rede neuronal, ou rede neural. Se essa rede tem essas camadas internas, porque assim, a gente tem nas redes normalmente uma camada de entrada e uma camada de saída. Se no meio tem umas camadas internas, que a gente chama também de camadas escondidas, aí você diz que essa rede neuronal é profunda. E o processo de aprendizagem nessa rede neuronal é chamado de aprendizado profundo, ou Deep Learning. Aí vem o conceito aí badalado atualmente de Deep Learning. Tá? Então, quando você tem camadas internas aqui de neurônios, camadas intermediárias antes da saída, uma ou mais camadas, você tem o que chamam de Deep Learning. E qual é a vantagem de ter camadas internas aqui? Com essas camadas internas, você aumenta muito o poder desses regressores. Eles conseguem ser capazes de aprender funções muito mais complexas, dar uma liberdade muito grande para o modelo, e isso é parte da força desse modelo de aprendizagem de máquina, que é o das redes neuronais profundas. O que tem muito para estudar em redes neuronais em geral? Bom, a função de ativação, tem várias funções de ativação, tem sempre gente estudando novas, pode ser que tenha várias novas por aí. Então, uma das funções de ativação possível é o sigmoide, né, que normaliza lá os números, lembra? Que a gente já viu na regressão logística. Tem outras funções além da sigmoide que podem ser usadas, como, por exemplo, acredito que ainda seja uma das mais usadas hoje, a ReLU, e tem diversas outras. Você precisa estudar mais, ainda não está aqui nas minhas aulas um detalhamento de quais são as funções de ativação que podem ser usadas, tem várias, e também para que cada uma serve, por que cada uma foi inventada. Então você vai precisar ler para entender mais. Aqui eu estou tentando só trazer uma introdução para a gente acompanhar os métodos baseados em redes de neurônios. Outra coisa importante aqui em redes neuronais é que tem várias possíveis arquiteturas de conectividade entre os neurônios. E uma delas, mais básica, que é aqui, já era usada na década de 90, são as redes neuronais convolucionais, as CNNs. O conceito de rede neuronal convolucional vem muito da área de reconhecimento de imagem, que é uma das principais aplicações até hoje para processamento de imagem, vídeo, uma das principais aplicações para as redes de neurônios. A ideia do convolucional é isso aqui, ó. Você, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem grandona e eu pego esses 9
pontos aqui da imagem e projeto num ponto só da minha rede neuronal. Então eu envio como sinal essas informações aqui para um ponto, para um nó só da minha rede neuronal. Então como eu tenho aqui 9 entradas de sinal, que são os valores desses pontos, indo para um neurônio. Aí, se eu deslocar essa máscara aqui de 9, um lado para cá, eu vou ter novos 9 valores de entrada que vão estar associados a esse outro neurônio aqui. Isso aqui seria o neurônio. Então eu estou fazendo uma projeção e note que cada elemento aqui dessa nova camada, que seria um neurônio, ele está conectado com 9 entradas. E tem uma sobreposição entre esses 9 que eles sempre compartilham alguns pontos. Então, por exemplo, esse aqui compartilha com esse outro. Então tem uma sobreposição. Quando eu tenho isso, eu tenho uma chamada rede neuronal convolucional ou convolutiva, é uma CNN, né, de Convolutional Neural Network. Aqui, a arquitetura das redes neuronais convolucionais, então você tem aqui os nós com as variáveis de entrada e elas estão conectadas a uma camada da rede interna aqui, que por sua vez está ligada a outra camada, pode ter várias camadas internas e no final você tem aqui o resultado na saída. Quando você fala em rede de neurônios, aqui, você tem que pensar como é que vai fazer o aprendizado dos regressores coletivamente, né? Antes eu tinha cada um aqui é um regressor, esse aqui é um regressor, esse aqui é um regressor, e antes eu tinha as entradas, a função de saída lá, no nosso caso agora a função de ativação, né? E eu podia medir o erro, dado um treino, o erro entre o que eu espero na saída e o que o modelo está produzindo, para ir caminhando, né, com, por exemplo, o gradiente descendente para chegar no resultado que otimiza, né, que minimiza esse erro, que otimiza o regressor. Acontece que agora eu tenho uma rede de regressores conectados, então um erro impacta no outro, assim vai. Agora, se você pensar na função final aqui desse nó laranjinha, você vai ver que ele é uma função composta. A função de saída aqui, desse último nó nessa última camada, ela é dependente do resultado, né? Ela recebe como entrada o resultado da camada anterior. Então, eu aplico essa função na última camada, em cima dos pesos na camada anterior, vezes a função da camada anterior, que por sua vez tem os pesos da anterior a ela, vezes a função anterior a ela, e assim vai. Então eu tenho uma função composta, né? Essa função aqui é uma função composta que inclui essa função aqui, que inclui essa função aqui, e assim por diante. Quantas camadas tiver, você vai ter uma composição. Né? Funções compostas são funções desse tipo, f de g de x, ou h de f de g de x. Então, a função tem como parâmetro o resultado de outra função, que tem como parâmetro o resultado de outro e outro. Isso a gente chama de composição de função. Também tem essa notação e esse nome. Aqui. Quando eu falo de f de g de x, eu posso falar de f bola g. F bola g ou é o mesmo que f de g de x. Quando a gente vai calcular o erro aqui, então, o erro também é o erro em cima dessa função composta. E aí eu vou ter que derivar uma função composta. Para derivar funções compostas, a gente usa uma coisa chamada regra da cadeia, que vocês já devem ter aprendido em cálculo. Né? A regra da cadeia diz o seguinte, ó, a derivada de f de g de x é a derivada de f aplicada em g de x vezes a derivada de g aplicada em x. Então, a derivada de f bola g de x é a derivada em cima do ponto g de x vezes a derivada de g no ponto x. Tá? Então, essa é a regra da cadeia. Se você tiver várias funções compostas, uma dentro da outra aqui, vai dar um produto grandão. Né? Você vai repetir essa mesma estratégia
várias vezes. Então vai dar um produto de derivadas no final, né? Isso é a regra da cadeia. Então na hora de calcular o erro propagado aqui no final, você vai usar essa regra da cadeia. E dentro de redes neuronais existe um algoritmo que é importante de você estudar e chama backpropagation, que nada mais é do que um algoritmo para calcular essas derivadas aqui com a regra da cadeia de maneira eficiente, usando programação dinâmica. Então, quando vocês ouvirem falar de backpropagation, significa o algoritmo usado para calcular os erros nos nós da rede, usando programação dinâmica para evitar computação redundante e assim fazer esse cômputo do erro de maneira eficiente. Mas olha só, então o que são as CNNs? São bastante simples, você tem os nós de entrada que se conectam com nós intermediários, são os nós escondidos aqui, eu tenho azuis e verdes são nós escondidos, né? Aqui a entrada é onde tem as variáveis, o x1, o x2, aqui podia ser as features, TF, IDF, PageRank, etc. Aqui você tem nós internos que vão combinar informações da entrada, de alguma maneira, e essa saída deles pode ser usada para ser combinada numa outra camada e assim vai. Então você monta a sua rede em camadas, e quando a rede tem camadas escondidas, ela é chamada de rede profunda. E aí você diz que está usando Deep Learning. A vantagem de usar Deep Learning, de novo, é aumento no poder de representação, de modelagem de funções, aumento no poder de aprendizado. Ok? Existem, além das redes CNNs, né, existem as redes neurais ou neuronais recorrentes, as RNNs. Né? O que é a RNN? Basicamente, né, você tem um feedback que pega resultado da saída de uma camada para realimentar a camada num tempo futuro. Né? Então, a saída do passo n-1 é alimentada de volta à rede para afetar o passo n. Né? Aí, pô, em princípio, falando assim, fica difícil de entender por que inventaram esse troço, essa coisa. Mas se você olhar esse exemplo aqui embaixo, você vai entender a essência dessas redes. Elas são redes que implementam a ideia de probabilidades similar à rede marcoviana, a probabilidade marcoviana. Né? Ou seja, a probabilidade que você vai aprender, né, de alguma coisa acontecer num momento X depende do que aconteceu no momento anterior. Então você incorpora isso. Para vocês entenderem um exemplo de aplicação disso, né? Se uma rede é exposta a uma palavra, letra por letra, então você tem momentos de processamento. Quando chega a primeira letra, você está no tempo zero, vamos pôr assim. Quando chega a segunda letra, tempo 1, tempo 2, assim vai. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando a rede é uma rede recorrente, ela tem ganchos de loop, de volta, que fazem com que você possa, quando processar a primeira letra A e tiver um resultado, um sinal de saída de uma camada, você pode realimentar esse sinal para na próxima letra, esse sinal do que aconteceu com a letra anterior virar informação para você aprender o que fazer com a próxima letra. E aí você pode sempre aprender o comportamento certo a partir dos exemplos, considerando não só a letra atual que você está processando, mas a anterior. Então isso pode ser bastante útil, novamente enriquecendo o modelo da rede neuronal, está me dando uma memória aí do que eu aprendi no passo anterior para me ajudar a tomar decisões. Eu deixei de tomar decisão nesse exemplo aí, agora letra por letra, e eu olho assim, não, mais do que essa letra, eu vou olhar qual é a letra anterior. Então, pensando em desenho aqui, a estrutura da rede neuronal recorrente seria desse jeito aqui, ela tem um loopzinho aqui. Então, a saída desse nó, num determinado momento, ela alimenta as próximas camadas da rede, mas ela também pode alimentar a própria rede no momento posterior. Tá?
Então isso é uma RNN. Aqui poderia ser uma rede convolucional. As redes que não têm esses loops são chamadas de Feed Forward Networks. Então você tem a CNN, que é uma rede, eu diria, mais basicona, simples. Isso também significa também mais barata, né, normalmente para aprender coisas com ela. Tem um pouquinho menos de poder do que uma rede RNN, porque a RNN me permite usar essa memória do que aconteceu no passo anterior. Isso pode ser interessante, né? Por exemplo, imagina que eu estou fazendo um modelo de ranking para consultas numa máquina de busca e eu processo a consulta, ao invés de entrar com sinais com a consulta completa, eu posso processar a consulta palavra por palavra, tendo no momento X os sinais que eu obtive usando a primeira palavra da consulta e depois, no momento seguinte, a segunda palavra da consulta, depois a terceira, e isso poderia dar jogo aí para uma rede que produza resultados bons, sei lá. Eu confesso que eu nem procurei saber se tem papers, eu vou fazer esse trabalho de revisão da literatura, mas se tem ultimamente saído papers nessa linha com RNNs para fazer ranking para máquina de busca. Estou dando aqui só um exemplo, jogando ao vento. Tem um tipo de RNN que é chamada de LSTM, elas são bem mais recentes, mas é uma RNN também, tá? As RNN têm uns problemas com o tratamento dos erros. Os erros costumam ser, entre aspas, perdidos com o tempo, né? Se você pensar que o erro, ele, usando a regra da cadeia, ele acaba sendo um produto de vários erros quando você está tentando minimizar, né? O passo de minimização, né? Acaba sendo um produto de vários erros quando você aplica a regra da cadeia para fazer a derivação. Então, quando você faz essa realimentação, que acaba dando uma pista, né, do que fazer naquele neurônio, em função do que ele mesmo produziu ainda agora, pode ser que isso gere uma perda do erro e faça com que a função pare de aprender ou diminua a taxa de aprendizado. E as LSTM vieram, em parte, para ajudar a resolver esse problema, ajudar a preservar o erro, né? Então, assim, eles acabam, a LSTM, uma das coisas que ela faz é poder aproveitar o erro passado. Isso permite que a LSTM tenha uma memória mais longa, né? Ao fazer esse tratamento para conservar o erro, para você manter a taxa de aprendizado, né? Então eles resolveram um problema que evitava que você tivesse redes muito profundas. E graças à existência das LSTMs, hoje já se pode fazer redes com muitas e muitas camadas, por exemplo, dezenas, centenas de camadas, e isso pode trazer um aumento no poder de representação da rede e pode trazer, no fim das contas, ser traduzido em melhoria na qualidade dos modelos aprendidos por essas redes. Na LSTM, o neurônio foi incrementado, vamos pôr assim, né, para artificial lá, para ter esse tratamento dos dados de erro, e ele tem no neurônio uma nova figura que é um portão de esquecimento, né, que remove as informações que não são mais úteis no estado atual daquela célula, né, daquele neurônio. Esse portão, ele é uma função de ativação da minha memória, né? Se não for ativado, aquela informação de feedback ali, ela é esquecida, ela é ignorada, e se for ativado, ela é usada no futuro, né? Então funciona como um filtro do que eu vou guardar na minha memória para tentar melhorar os resultados. Ele tem um portão de entrada que adiciona as informações úteis à célula, né? O portão de entrada filtra valores a serem lembrados, né? de forma muito similar ao portão de esquecimento. E você tem um vetor de memória que é criado com os valores que são saídos aí do portão de entrada, multiplicado para obter as informações úteis. Assim, isso aqui é a LSTM em linhas bem gerais. Mas, de novo, a ideia aqui é só dar a visão geral.
Vocês aprendem isso nas disciplinas de aprendizagem de máquina, muito a fundo, não só mais a fundo na teoria, mas também mais a fundo na prática para usar, né? Agora, para a gente interessa bastante entender o potencial dessa coisa da LSTM. Assim como as RNN, a memória, né, é bastante importante. Então você pode usar a LSTM para modelar linguagens, para fazer language models, né? Olha só, a gente em RI já usa Language Model como uma ferramenta para modelar fontes de informação e gerar modelos de ranking. Eu posso usar LSTMs, então, de maneira similar para gerar modelos de linguagem que podem ser usados para fazer ranking. E só que agora eu estou usando um mecanismo de machine learning para gerar meus language models, ao invés de gerar os modelos de linguagem de forma artesanal, ali, até diria meio artística, pensando em como modelar as probabilidades. E isso acaba sendo bastante usado em tradução, né, porque modelos de linguagem são bons tradutores e acaba que as LSTMs são redes que são bastante usadas em tradução e ajudaram a dar um salto na qualidade de tradutores automáticos que antes eram feitos, por exemplo, com language models markovianos, e agora você tem um mecanismo mais robusto para gerar tradutores. Também tem outras aplicações, por exemplo, tem gente que aplica para gerar texto de legenda, né, anotação, né, em imagens, para anotar a imagem, dizendo o que tem naquela imagem, para resumir textos, para gerar textos automaticamente, né, para virar geradores de texto. Uma vez que você pode treinar e aprender language models, se esse modelador, né, for bem sofisticado, ele pode até gerar textos automaticamente, se ele entende. Lembrando que um language model ele tenta justamente modelar como que uma fonte de informação gera textos. Então, se eu tenho um modelo de language model muito rico, ele pode ser capaz de gerar textos, de escrever, de produzir textos sozinho. As redes de aprendizagem profunda do tipo LSTM são capazes de fazer isso hoje, já tem bastante trabalho nessa área, né? Pensando aqui mais diretamente em RI, imagina um language model markoviano, né, e que gera probabilidades a partir de informação de coisas que vão além só das probabilidades das palavras no texto, mas também pode incluir PageRank, ocorrências de palavras, as posições em que as palavras ocorreram no texto, citações e outras coisas, né? Talvez você possa incluir tudo isso aí no modelo de linguagem único para aprender a fonte de informação, entender e com isso gerar um modelo de RI para ranquear documentos muito bom, né? Então é um possível caminho para aplicar LSTM. De novo, você vai precisar ir a fundo, procurar saber como implementa. Essas redes todas têm pacotes prontos, já bibliotecas para as várias linguagens, C, Java e etc. Tem no Python e você consegue então chegar lá num ambiente desses, usar uma biblioteca pronta e já tem os comandos, você só tem que estudar para criar LSTMs, para criar RNNs e etc. Tá? Um outro exemplo de arquitetura de rede é a GRU. A GRU é uma evolução da LSTM que permite um uso mais intensivo ainda de memória. Tá? Esse é um resumão do que elas são. Elas são mais recentes já dessa última década, né? Foram propostas inicialmente lá em 2014, começaram a ser estudadas a partir de 2014. Nós estamos em 2021, finalzinho de 2021 aqui. Então, o que muda na GRU em relação à LSTM é só a forma como você armazena a memória. E agora a gente tem um portão chamado portão de resetar, que é o Reset Gate, que serve para você ignorar, apagar a memória anterior que não tem utilidade ou determinar que uma memória tem que ser guardada. Mas a essência é muito parecida com a da LSTM e as aplicações também vão ser muito parecidas.
Agora que a gente viu muito, diria até meio sem vergonha, a introdução a redes neuronais, vou ficar devendo um material mais aprofundado, e assim que der incluo aqui no canal. Vamos falar de modelos de Learn to Rank que usam esse conceito de rede neuronal. Vamos começar com o RankNet. O RankNet é um modelo, para falar a verdade, genérico de Learn to Rank, que ele pode até trocar a parte de rede neuronal, que vai continuar funcionando, mas e também você pode usar qualquer rede no RankNet usando o mesmo modelo, né? A ideia é muito genérica. Foi proposto por pesquisadores que trabalhavam na Microsoft, e a ideia é que você assume que existe um ranking ótimo e que nesse ranking ótimo os documentos então têm uma ordenação, e você vai montar os pares de documentos e vai ver se vai classificá-los como corretos e incorretos. Correto é quando o documento da frente do par ele deve vir no ranking antes do documento de trás. Isso é uma coisa que eu já falei quando eu falei do SVM, já falei quando eu falei em regressão logística. É aquele mesmo modelo que a gente viu no exemplo da regressão logística. E a sua função de custo agora é minimizar o número de inversões de pares no ranking. Então você vai dar pares para o modelo no treino, mostrando primeiro quem vem antes, depois quem vem depois no ranking, e o modelo vai aprender a classificar pares, e depois, quando você for fazer o teste, né, o ranking para valer, o que você vai fazer? Você vai pegar o topo do resultado, por exemplo, lá da consulta, vai pegar os pares e vai ver para cada documento quantos pareamentos ele ganha, e isso aí vai determinar o ranking final. Muito na linha do que a gente viu com o SVM Rank. Então é o método pairwise. E a ideia geral aqui, se você voltar para aquela parte de regressão, quando eu falei como é que o pessoal faz para pegar os pares e transformar em probabilidade para um modelo de regressão, você faz aquilo e o que a gente faz, a gente aplica. E note o seguinte, ó, isso é um detalhe bastante interessante aqui. Dá uma pequena alterada no jeito como você usa a rede. Eu achei bem interessante, bem esperto. Ao invés de você colocar o par para ser processado pela rede, você coloca primeiro o item A, aí processa pela rede e você vai obter um score para ele com uma função f que você está aprendendo. Depois você processa o item B, vai obter um score para ele com uma função f que você está aprendendo até aqui, e depois você vai aplicar a diferença de score obtido para o item A e para o item B. E esse operador de diferença vai dar positivo se o A vem antes do B, ou negativo se não vem. A ideia é essa, e você passa isso para a função de ativação, de acordo com a diferença, você determina se vai ativar ou não aqui a informação. E então a função de ativação ativa dizendo que o par está correto se der positivo, e não ativa dizendo que está incorreto se der negativo. O que você faz? Você pega lá o seu treino, tira uma amostra de pares corretos e incorretos, põe para exemplos no modelo, aí você dá um par correto no modelo, você espera que saia aqui a informação de que está correto. Você dá um par errado e espera que saia a informação que está errada. Você dá um treino com vários para essa rede, usa lá o processo de aprendizado, né? Você sorteia pesos aqui para essa camada, e aí sorteia os pesos iniciais, vai gerar um resultado, vai medir o erro com o treino, né? Vai medir o erro entre esse resultado inicial e o resultado esperado, vai usar o gradiente do erro, né, para caminhar na direção de minimizar esse erro, e vai ficar rodando aqui, usando o algoritmo backpropagation para ficar atualizando os pesos a cada rodada, até você convergir para um ponto onde a rede ficou muito boa. Aliás, um detalhe até no paper dos autores do RankNet, eles comentam na seção de experimentos que como é que eles fizeram para decidir quando parar o RankNet. Basicamente, se chegar a 100 rodadas, 100 épocas, você para. Ou então, se ultrapassar 30 ciclos, 30 épocas, sem haver mudança no erro, né? Sem haver redução no erro. Se você tiver 30 épocas sem haver redução no erro, eles decidem parar e dizer, olha, já deu, já aprendemos.
ou então, se você chegar a 100 épocas, eles chutam o balde e também param o processo de aprendizado e ficam com aquele resultado que deu até então. Isso aí é o RankNet. Tá? Então vejam, o RankNet é um modelo que você pode aplicar redes das mais diversas arquiteturas aqui dentro. E, inclusive pode pensar em fazer redes, o uso de redes LSTM, por exemplo, aqui com memória e tudo. Mas os autores inicialmente usaram uma rede mais simples, convolutiva, com camadas internas aqui. Comentam no experimento que a camada interna deles que deu o melhor resultado. Eles testaram com vários tamanhos. E no experimento deles, uma camada com 10 nós aqui na camada escondida foi uma que deu um resultado muito bom. Então você pega os pontos de entrada, vai mapear para 10 nós aqui, e eles fazem uma conexão entre a entrada e essa rede intermediária com full connection. Né? O professor Marco Cristo até me deu uma dica aqui, que isso é uma rede siamesa quando é assim, tá? Mas é com full connection. O que é o full connection? Cada feature aqui está conectada como um sinal para cada neurônio dessa camada, cada um dos 10 dessa camada aqui no meio. E, de maneira então que cada neurônio é alimentado por todas as features de entrada. Aí você pergunta assim, mas aí então os 10 neurônios são tudo parecidos, né? Porque eles podiam ser alimentados parcialmente aqui, por exemplo, com aquela ideia de um neurônio cobre um conjunto, o outro cobre outro, e você poderia fazer um interleaving ali, uma sobreposição. Pode ser algo para experimentar, imagino, mas essa conexão full também funciona bem, e com essa conexão full, o que vai fazer o diferencial entre um nó e outro internamente aí? É que os pesos dos nós são sorteados inicialmente de maneira aleatória, então cada nó aí vai ter um conjunto de pesos distinto no começo, e o bias, que é aquele valor que é usado como threshold para saber se vai ativar ou não o resultado na saída, ele também é sorteado aleatoriamente para cada um dos 10 nós, então você tem 10 valores de bias distintos e 10 conjuntos de pesos distintos para cada um dos 10 nós, e esse processo faz com que os nós, desde o começo, sejam diferentes uns dos outros, a informação que eles acabam aprendendo e carregando é um pouquinho diferente, e como a camada seguinte combina esses resultados, acaba que isso dá um poder também de aprendizagem maior para a nossa rede. Então ela acaba virando uma combinação desses muito nós, a coisa funciona. Bom, então é isso. Aqui a gente falou do RankNet. Um outro dia eu vou pedir, ou eu vou fazer, ou vou pedir para um aluno meu mostrar o RankNet implementado no Python, para a gente ter aqui registrado em vídeo, né, como é que implementa o RankNet no Python. Mas tem vários exemplos do RankNet implementado em Python pela internet, ou implementado em geral pela internet, você pode procurar isso. Vários em Python eu achei já, talvez em outras linguagens também. Então você pode ter acesso a isso, e lembre que o RankNet não necessariamente precisa ter a mesma configuração de rede proposta pelos autores. Eles mesmos falam em experimentos, com as bases que eles experimentaram, eles chegaram à conclusão de que valia a pena fazer com 10 e tudo, mas eles não foram tão genéricos. Vale você procurar um paper de origem do RankNet para estudar. Por hoje eu vou ficar por aqui. Nos próximos vídeos eu vou continuar falando de outras possibilidades de algoritmos de Learn to Rank. É isso.